sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito, ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Cris. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marisete. Desejamos que todos estejam bem e vibrando muita luz e amor neste momento especial em que estaremos juntos. Vamos para a nossa escala. Deixa eu ver se aqui está tudo certinho, ok. Harmonização foi a nossa amiga Cristiane. A condução do trabalho sou eu, a Marisete. A leitura do Evangelho será feita pela nossa irmã Rose Ângulo, capítulo 5, itens 1 a 3. A palestrante, Maxwell Severo. Ele vem de Palmelo, né, Maxwell? O tema será o bom ladrão. Passe, fluidificação e prece final, a nossa irmã Rosa Maria. Agora vamos passar novamente para a Cris, e aí depois a leitura e a prece. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, dou a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha com
consagrada a vós, amém. Como filha consagrada a vós, amém. Leitura do Evangelho desta noite, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 1, 2 e 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzido aos prantos e às lágrimas. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seria um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se, então por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo. Isto é, pela voz dos Espíritos. Que assim seja. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos mentalizar o Mestre Jesus, derramando uma luz bem clarinha sobre todos nós, em todos os nossos chakras. E a gente sente a vibração de amor que dele emana, e que esse amor, ele possa ser sentido e ser distribuído através de nós, a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, familiares, principalmente se o tivermos inimigos, que todos sintam essa vibração de amor, que é o que ele veio nos ensinar, a amar. E a gente cai tanto, né, nesse aprendizado, mas a gente sempre tem a oportunidade de levantar e de caminhar. E que possamos ser essa sementinha que ele plantou, que ele veio aqui a plantar nos nossos corações. E dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, nos ensina a perdoar a quem nos ofende, não nos deixe, Senhor, cair entregue às tentações, e livra-nos de todo o mal.
porque o seu reino é o poder e a glória para todo sempre. E que assim seja. Vamos agora com o nosso irmão Maxwell. Quero saber um pouquinho aí do seu trabalho em Palmelo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Marisete. Gratidão aí pela recepção. Um abraço, Maria Emília. Agradeço pelo convite. Um abraço carinhoso a cada um daqueles que se encontram nessa sala virtual. Então, me chamo Maxwell, sou morador de Palmelo, Goiás, trabalhador aqui do Centro Espírita Luz da Verdade, a casa espírita que foi aí fundada em 1929, teve aí como um grande líder espiritual o seu Jerônimo Cândido Gomide, que foi aluno de Eurípides Barçanufo. Depois nós tivemos aí como dirigente, como orientador o Bortolo Damo, né? Seguindo aí o nosso querido gentil Lourenço Borges, e por último o Barçanufo de Palmelo. Eu sou filho do Barçanufo, né, nesta encarnação, e nasci em Palmelo, estudei por aqui, depois morei em Goiânia, né, estudei aí, fiz faculdade, né, e voltei para cá para poder trabalhar, viver, criar os meus filhos, né, e viver com a família nessa cidade abençoada que é Palmelo. Então agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E quando a gente pode, a gente fala um pouquinho do Evangelho, né? Como trabalhador da casa, como trabalhador da divulgação. E hoje nós vamos falar sobre o bom ladrão, né? Então, a Marisete aí não sabia que tinha como ter um bom ladrão. Nós vamos entender isso aí, nessa belíssima história que nos é contada aí, pessoal, no livro Boa Nova. Então, Emmanuel traz para nós aí essa belíssima história. No capítulo 28 desse livro, o bom ladrão. E para quem ainda não leu, ou já leu Boa Nova, mas às vezes há um tempo atrás, sugiro que releia esse capítulo 28. Principalmente aqueles que estão aí passando por dificuldades e se veem com a sua fé aí vacilando. E não é difícil isso acontecer, não. Nós temos aí muitos casos, muitos exemplos de pessoas que são trabalhadoras, que se dedicam, que são amorosas, que são respeitosas, que são espíritas, né, religiosas, e nos momentos de dificuldade, eles fraquejam na fé. Todos nós, teoricamente, estamos sujeitos a isso. É claro que a gente pode aí nos esforçar para não deixar isso acontecer, porque é muito triste. E nós vamos ver o quanto é triste quando a gente perceber o sentimento de Tomé diante da crucificação do Cristo, diante de seus pensamentos enquanto Cristo era crucificado. Nós vamos ver isso, e a ideia é que a gente possa sentir aquilo que Tomé sentiu, para que a gente não perca a nossa fé em momento algum nas nossas vidas. Em momento algum nas nossas vidas. Porque ao perder a fé, automaticamente nós estaremos mais fracos, porque a fé nos fortalece. E quando a gente perde a fé ou vacila, né, com relação a esse sentimento, né, a gente se enfraquece. E depois que passa, a gente se envergonha de ter vacilado na fé. Então, se você, se eu, se cada um de nós não queremos nos envergonhar de nossos atos, ações ou pensamentos, comecemos por nos esforçar e mantermos-nos fervorosos a todo momento, na alegria, na tristeza, na dificuldade. Nos manter fervorosos, ou seja, confiando na providência divina, confiando em Deus. Porque a gente se envergonha mesmo quando a gente vacila diante da confiança no Pai Celestial. Todos nós acreditamos em Deus. Sabemos que é nosso Pai, que conduz as nossas vidas, nos dá evidentemente o livre-arbítrio. Mas a condução aí permanece ligada ao nosso Pai. E quando a gente tem dúvida das ações de Deus, nós realmente nos arrependemos disso, dessa dúvida. É como aquela criança, né, que confia no pai e de repente ele fraqueja, deixa de confiar. Prefere confiar, por exemplo, num amiguinho da escola. Deixa de confiar nos seus pais, nos seus familiares que de fato o amam. Quando passa o episódio,
se arrepende, pois percebe que aqueles que estão em casa ali esperando, seus pais, seus avós, realmente lhe amam e merece a sua confiança, e Deus merece a nossa confiança. Nesse capítulo, o bom ladrão, nós temos ali um diálogo entre Jesus, entre os apóstolos. Levi, né, lança aí uma discussão. Estavam lá Levi, estavam Tiago, estava Tomé, falando a respeito da fé, pessoal, a respeito da fé. E o Levi, ele indaga, não apenas a Jesus, mas aos apóstolos e aqueles que ali estavam, com relação à fé. Se todo mundo poderia ter acesso à fé, né, a esse patrimônio que a gente tem, ou se seria necessário ser culto para compreender e ter de fato fé. E é assim que Levi acreditava, que o homem precisava ser culto, o homem tinha que ser culto, tinha que compreender aí as verdades espirituais para ter fé de verdade. Só que o Tiago, ele diz o seguinte: olha, eu acho que não é necessário ser culto, eu acho que só o fato de ter vontade, a gente já está imbuído de fé, né? E aí, filho de Zebedeu, um dos filhos de Zebedeu, diz: e será que tem fé só aquele que deseja ter fé? Será que aquele que não deseja ou nem pensa nisso tem fé também? Estava uma discussão. Jesus, então, percebendo ali os seus discípulos falando a respeito disso, ele entra no meio do assunto, como, evidentemente, aí o nosso grande professor, o nosso grande mestre, ele diz o seguinte: olha, fé tem de fato aqueles que trabalham e confiam. Esses têm fé. Não importa se eles estão na saúde, se eles estão na doença, se eles estão ricos, se eles estão pobres. Agora, se ele trabalha, se confia, esse homem é um fervoroso. Ele confia nos desígnios de Deus. E diante disso, Levi levanta uma indagação. Levi diz o seguinte: e como é que a gente consegue discernir o que são os desígnios de Deus ou não? E Jesus responde prontamente: tudo aquilo que nos acontece para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, mesmo não sendo o que a gente gostaria que acontecesse, tudo isso são desígnios de Deus. E ter fé é ser fiel à vontade do Pai. Essas são as palavras do Cristo. E Tomé insiste em dizer que ele acredita que para de fato ter essa fé aí, da forma como Jesus diz, o homem não poderia ser ignorante, senão ia ter dificuldade para compreender. E Jesus encerra o assunto, dizendo que todo aquele filho leal ao Pai tem fé. Bom, e aí, então essa discussão termina por aí, né? E logo em seguida, nós temos um relato, uma narração, uma narrativa de como Tomé encarou a crucificação, a noite, né? Ali de toda a dificuldade enfrentada pelo Cristo e por aqueles que o amavam. Então, olha só, essa discussão em torno da fé foi lá atrás. Agora nós já estamos na noite em que Jesus foi pego pelos soldados e levado ali a julgamento pelo povo. Tomé acompanhou todo esse martírio. Só que ele não conseguia compreender, pessoal, por que que aquilo estava acontecendo com Jesus, mesmo Jesus havendo-os alertado. Porque ele acreditava em um Deus bom, em um Deus justo. E ele sabia que não havia no mundo pessoa mais amorosa, mais bondosa do que o próprio Cristo, Filho de Deus. Como Deus poderia permitir que aquelas pessoas fizessem tantas maldades com Jesus? E foram muitas maldades, por muito tempo. Jesus sofreu muito. Quando a gente observa nos vídeos antigos, falando a respeito desse Calvário, a gente fica triste. E há um filme, né, que é A Paixão de Cristo, ali, dirigido pelo Mel Gibson, que é muito difícil de ser assistido. Pois ele tenta, naquele vídeo, naquele filme, representar o que de fato aconteceu naquela noite, no Calvário do Cristo. E a gente vê todo o sofrimento, toda a dificuldade. E Tomé viu aquilo de perto e não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Por que que Deus não enviava naquele momento os anjos para salvarem a Jesus? Tomé, a
cada minuto que passava, ficava menos fervoroso, menos confiante em Deus, pois ele permitia que aqueles pensamentos de revolta lhe invadissem o coração. Ele permitia que os pensamentos de revolta lhe invadissem o coração. E é o que nós fazemos muitas das vezes quando passamos pelas dificuldades, quando enfrentamos problemas que acreditamos serem maiores do que nós. A gente permite que o medo, que a indignação, que a revolta invada os nossos corações, e isso nos paralisa. O antídoto para essa paralisia é a fé, é a confiança em Deus, e a confiança de tudo que te acontece, tudo que ocorre, passa pela permissão do Pai, do Criador. Por mais difícil que seja, passa pela permissão de Deus, pelas leis de Deus. Nada nos chega por acaso. Então Tomé, além de não compreender, ele ainda se exaltava, se entristecia muito, quando ele observava do lado e não via nenhum daqueles que Jesus havia curado. Não estavam ali os obsediados, os loucos curados pelo Cristo. Não estavam ali os paralíticos curados pelo Cristo. Os leprosos curados pelo Cristo. Não estavam ali para lhe dar testemunho. Todos haviam corrido, fugido, inclusive alguns dos discípulos. Assim como dizia a profecia dita pelo próprio Jesus, que o abandonariam naquele momento. Então Tomé perdeu a fé, vacilou na fé naquele instante. Eu gostaria de ler, desse livro um pequeno trecho, representando toda a agonia, toda a tristeza e as dúvidas vivenciadas por Tomé naquele momento, em que ele se pergunta quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus. Entretanto, a recompensa pela fidelidade do Cristo era o martírio. Ele estava então envolto nesses pensamentos. Só que nesse momento, Tomé observa que Jesus lançava os olhos a um dos ladrões que estavam ali sendo crucificados ao lado dele. E o fixava de maneira afetuosa, carinhosa. E nesse instante, Tomé percebeu que a voz daquele ladrão que ali se encontrava de frente ao Cristo se elevava ao Mestre e dizia ofegante: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Assim dizia o ladrão. Então Tomé reparou que Jesus olhava de volta a esse ladrão com um olhar carinhoso, ao mesmo tempo que os seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra esclarecedora. Jesus falava e o ladrão ouvia. E o Tomé ouvia. Então Cristo diz: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então Tomé, naquele momento, levou um choque, porque ele vinha vacilando na fé, já não confiava mais, já havia se entregado aos pensamentos mais difíceis, aos pensamentos de revolta, de incompreensão. E eis que o ladrão confiava em Jesus naquele momento de tremenda dor, dificuldade, ao ponto, quase retornando ao mundo dos espíritos, ele demonstrou a fé. Então, neste momento, Tomé meditou a lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo penoso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz, daquela agonia. Então, Tomé compreendia ainda melhor a essência dos ensinamentos imortais de Jesus. Como se, aí nesse momento, Cristo já
fora do corpo, evidentemente, Tomé percebe do seu lado algo. Na sua percepção era o próprio Cristo, que chegava ao lado dele e repetia: vês, Tomé, vês, Tomé. Quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra a confiança leal no peito de um ladrão. Por isso que o texto leva esse nome de o bom ladrão. Porque o ladrão, mesmo tendo errado, mesmo tendo cometido os equívocos contrários à lei da sociedade, contrários à lei de Deus, o ladrão tinha fé. O ladrão tinha fé. Porque ele pede a Jesus que olhasse por ele quando retornasse ao seu reino. Então nós temos que nos espelhar nessa história, nós temos que nos colocar na posição de Tomé. E diante do vacilo da fé, diante do vacilo de nossa fé, nós nos fortalecermos para que a gente não sinta a vergonha que Tomé sentiu naquele momento. De ele que caminhava junto com Cristo, que detinha aqueles ensinamentos. Não sustentou a fé. Mas a partir desse momento tudo muda. Tudo mudou para Tomé, porque ele compreende, então, os ensinamentos e as verdades imortais do Cristo. E nós temos, nesse momento, a oportunidade de assimilar ainda mais esses ensinamentos e nos policiar, a fim de não vacilarmos na fé. Mesmo diante da dificuldade, das dificuldades que vão se apresentar. Tenha você 20 anos, tenha você 40, tenha você 80. As dificuldades se apresentarão, é um mundo de provas e expiações. Não viemos a passeio. Não viemos para curtir umas férias e sermos felizes. A felicidade nem é desse mundo. Viemos para servir. Viemos para progredir espiritualmente por meio de tudo aquilo que a gente vivencia. Viemos para reparar os erros, amando o nosso semelhante, amando a nós mesmos. E se de fato nós amamos a nós mesmos, devemos nos certificar que temos e somos fervorosos sempre. Não apenas nos momentos felizes, mas também nos momentos de dificuldade que invadem o nosso ser. Quando a gente confia nos desígnios de Deus, tudo aquilo que enfrentamos com resignação, e muitos enfrentam felizes. Apenas, evidentemente, os espíritos que já têm determinada evolução espiritual. Quantas e quantas pessoas que, ao serem visitadas diante de um momento de dificuldade, ao invés de serem consoladas, consolam. São muitas histórias. Podemos relembrar aqui rapidamente do nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que mesmo diante de tanta dor que lhe assolava, desde os primeiros anos da juventude, permanecia disposto, confiante e como um trabalhador fiel do Cristo, porque não permitia que sua fé vacilasse. E quando isso acontecia, seus amigos lhe auxiliavam. Quem se lembra de nós aqui presentes daquela história, quando Jerônimo Mendonça diz que a vida dele estava por um fio, mas que o Chico, nosso querido Francisco Cândido Xavier, disse: existe fio de aço, fio de nylon, não tem fio que não arrebenta fácil. Né? Da mesma forma que nesse episódio, nosso querido Chico foi um ponto importantíssimo na vida do Jerônimo, que certamente assimilou aquelas palavras e continuou firme na sua caminhada. Da mesma forma que o Chico foi luz na vida do Jerônimo Mendonça, nós também podemos ser luz na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, o texto de hoje
não vem só dizer para que a gente tenha fé e mantenha-nos fervorosos a todo instante, porque isso nos fortalecerá. Vem também para nos mostrar que nós podemos ser luz na vida das pessoas que passam pelas provações, que passam pelas dificuldades e que vacilam na fé. Nós falamos desde o início, uma das primeiras frases, que muitos de nós vacilam. Quantos dirigentes espíritas já suicidaram? Trabalhadores que tiraram a própria vida, uma demonstração da sua fraqueza diante da fé. Então, que a gente possa ser luz na vida das pessoas que estão diante das piores provações, vacilam na fé, que a gente possa ir até lá e sustentar-lhes. Que a gente possa, com conselho que seja, com a ajuda necessária, segurar na mão de alguém que você ama ou não, e tirar-lhe da lama, do sofrimento, fortalecendo-lhe a fé. Que nós possamos, então, além de nos fortalecer na fé, fortalecer o nosso semelhante, com otimismo, com esperança sempre, meus irmãos. Que a gente transmite, eu fico muito feliz pelo aprendizado que tive ao ler esse texto. Obrigado, amigos. Devolvo aí a palavra à nossa irmã Marisete, condutora aí da reunião. Muito obrigada, Maxwell. Realmente foi uma palestra, porque nos ensinou, como eu havia dito no início, que a gente ia aprender e aprendeu, né? E realmente a fé ela é muito importante. E como você disse, os irmãos que estão próximos a nós também nos erguem, né? Então dá esse suporte, esse lenitivo. A fé ela não vem sozinha. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Agora vamos passar para a Cris novamente, e aí depois a Rosa vai encerrar para nós, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada na dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer.
e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muita luz a todos. Fechamos nossos olhos e sintamos Deus em nossos corações, que vai envolvendo a todos com sua luz e paz. Pai nosso, que está aqui e em todos os lugares do universo, volte, Senhor, seu olhar sobre todos nós. Sabemos do seu poder e estamos aqui confiantes em suas bênçãos, pois o Senhor é bálsamo e remédio para as nossas dores físicas e espirituais. Nesse momento, Jesus e sua equipe estende suas mãos sobre nossas cabeças, mas é preciso que fiquemos bem receptivos ao passe, que são energias de amor e de luz. Eles vão retirando de nós todas as energias negativas, angústias, medos, tristezas, desânimos e toda dor física. E agora, com o passe de reposição, vão abençoando nossas vidas, renovam nossas esperanças, equilibram nosso ser com luz e muito amor. E assim vão fortalecendo-nos, nossos espíritos e amenizando todas as nossas dores. Esses irmãos bondosos e cheios de luz divina agora se dirigem às nossas águas, as águas das caixas d'água, filtro e as nossas garrafinhas. Jesus, que essas águas, após serem transformadas em medicação, sejam, Senhor, canal de vossa misericórdia, irradiando energias positivas para promover a saúde de todos nós. Enfim, vamos finalizar agradecendo a Deus, a Jesus e todos os benfeitores aqui presentes por tanta graça e caridade, pois chegamos aqui, Senhor, sedentos de consolo e sabemos que fomos amparados pelo amor fraternal. Muita gratidão hoje e sempre, que assim seja.